Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Tio, não coma isso. O milionário riu, mas ele não sabia o que viria a seguir. O vento gelado de novembro mordia a pele como um lobo faminto. As árvores com galhos nus pareciam tremer sob o céu cinzento, carregado de nuvens ameaçadoras. As ruas de paralelepípedos de alturas do Brooklyn, geralmente animadas pelo burburinho de pedestres e táxis, estavam quase desertas esta manhã, como se estivessem congeladas sob um manto de silêncio e frio. Apenas algumas figuras apressadas, agasalhadas em casacos elegantes, adentraram rapidamente os altos edifícios de vidro e aço, seus passos ecoando nas calçadas chuvosas. O sol lutava para nascer, lançando uma luz pálida quase moribunda. Numa esquina, longe de olhares indiscretos, aos pés de uma lixeira transbordando, uma garotinha corria gritando, descalça, apesar do frio que lhe queimava os dedos avermelhados. Ela tinha 8 anos, olhos escuros arregalados para o mundo, e um vestido fino demais esvoaçando ao redor, sujo e rasgado. Seus braços, finos demais para a idade, agitavam-se no ar, tentando desesperadamente proteger alguém. Ah, tio, não coma isso! Ela gritou roucamente com a garganta seca de frio e medo. Seu grito rasgou o silêncio da rua, vibrando como um apelo desesperado. Agachado ali perto, um homem na casa dos 50, com o rosto marcado pela idade e pelo cansaço, tentava cautelosamente abrir um sanduíche ainda embrulhado. Seu casaco puído, remendado em vários lugares, revelava uma camisa esburacada, um testemunho silencioso de sua luta diária contra a pobreza. Era Malcolm Carter, professor de filosofia. Ele já havia lecionado nos prestigiosos auditórios de Columbia. Mas a vida, cruel e implacável, o jogou naquela calçada gelada, longe dos livros e dos alunos atentos. Ele olhou para Nina e, apesar da dor, um sorriso terno iluminou seu rosto envelhecido. Nina, calma, é só um pedaço de pão. O tio só está com fome, só isso. Mas a menina balançou a cabeça veementemente, enquanto lágrimas rolavam por suas bochechas sujas. Não, isso não é pão. Isso que a mamãe jogava fora para matar ratos. Sua voz tremia, dilacerada pelo medo. Ela se encolheu como uma bola, tremendo de frio e angústia, com soluços sacudindo seu corpo pequeno e frágil. Do outro lado da rua, a cena chamou a atenção de um homem simpático sentado no terraço aquecido de um café luxuoso. Um café onde os croissants valiam mais do que a refeição inteira de Malcolm. Cameron Whitmore, 48 anos, cabelos impecavelmente penteados, usava um terno sob medida e um relógio de valor indizível. Seu olhar frio, quase cruel, escrutinava a pequena cena humana com divertimento. Ele levantou o braço, chamando impacientemente o garçom. Você viu isso? Ele disse com um sorriso irônico. Vagabundo quer provar a comida gourmet do seu lixo. Não me importo, mas é patético, não é? O garçom, um jovem desconfortável, rapidamente desviou o olhar, envergonhado pela maldade do chefe. Enquanto isso, Nina, desesperada, reuniu coragem e correu de volta para Malcolm, com as mãos estendidas para pegar o sanduíche envenenado. Mas ela chegou tarde demais. Malcolm mordeu, só um pedacinho. O pão mal tocou sua língua quando seu rosto congelou. Seus olhos se arregalaram em choque, como se tivesse acabado de encontrar a própria morte. Tentou falar, mas nenhum som saiu. Suas mãos começaram a tremer violentamente. Suas costas arquearam-se em uma dor invisível, mas lancinante. E então, de repente, todo o seu corpo enrijeceu, como se tomado por uma força sobrenatural. Seus olhos reviraram, revelando apenas o branco. Uma espuma espessa branca e irregular escorria de seus lábios. Sua cabeça tombou para trás. Ele caiu pesadamente, seu crânio batendo no pavimento gelado com um baque surdo. Depois vieram as convulsões. Violento, brutal, desumano. Seus braços se contorciam em ângulos impossíveis, suas pernas batiam incontrolavelmente no chão, como uma marionete quebrada. A cena era insuportável. O corpo de um homem digno, antes senhor de seus pensamentos e palavras, estava sendo transformado diante de todos em algo agitado pela morte. E é neste preciso momento que o berço da Nina rasgou o ar. Um grito primitivo, instintivo. Um grito que só uma criança consegue produzir quando o mundo está desmoronando ao seu redor. Ela se ajoelhou ao lado dele, suas pequenas mãos sacudindo freneticamente o corpo trêmulo do tio. É tio. Tio, acorda. Me diz uma coisa. Por favor. Suas lágrimas escorriam em cascata, encharcando a gola do casaco rasgado de Malcolm. Sua respiração estava entrecortada, sua voz embargada. Ao redor deles, os transeuntes começaram a parar.
Uma mulher gritou ao ver a espuma. Um homem de terno rapidamente sacou o celular. Que chame uma ambulância. Rápido! Outro se curvou sobre Malcolm, sentindo seu pulso com gestos trêmulos. Uma enfermeira de folga veio correndo da outra calçada, ajoelhada no chão, sem se importar em sujar as calças. Ele está tendo uma convulsão. Precisamos colocá-lo na posição de recuperação. Alguém tem açúcar? Sal? Mas era tarde demais para primeiros socorros improvisados. Enquanto isso, no terraço do café, a atmosfera havia mudado. As risadas haviam diminuído. Colheres estavam congeladas sobre as xícaras. Clientes, antes ocupados discutindo negócios ou mexendo no celular, agora observavam a cena. E no centro dessa tensão flutuava Cameron Whitmore, ainda sentado em sua poltrona de couro, com o olhar fixo e a xícara de cappuccino suspensa na mão. Seu sorriso irônico havia desaparecido. Em seu lugar, uma expressão tensa. Uma carranca. E olhares. Dezenas de olhares se voltaram para ele. Alguns indignados. Outros chocados. Mas todos acusatórios. Não, não fui eu quem o envenenou. Ele finalmente disse, com a voz mais aguda do que pretendia. O silêncio ficou mais denso. Então, uma voz calma e fria rompeu o ar. Uma jovem de pele morena, smartphone na mão, câmera apontada diretamente para ele. Mas você riu. Um murmúrio coletivo percorreu as testemunhas. Um murmúrio de desaprovação. De repulsa. O vídeo que ela acabará de gravar foi publicado em segundos. Tinha um título simples, mas ressoou como um raio do nada. Um homem morre na rua. Um milionário ri. No TikTok, X, antigo Twitter e Instagram, o vídeo se espalhou como fogo na palha. Em menos de 2 horas, ultrapassou 500 mil visualizações. Celebridades reagiram. Hashtags viralizaram. Hashtag Justice for Malcolm, hashtag #LawGetMisery, hashtag Cameron D. Cruel. Mas isso foi só o começo. Poucas horas depois, as primeiras análises policiais foram divulgadas. O sanduíche que Malcolm pegou continha veneno de rato. Uma dose concentrada o suficiente para matar um adulto. Em menos de 10 minutos. A substância havia sido colocada ali deliberadamente. Um trabalhador de manutenção, exasperado pela presença de ratos nos cantos escuros do prédio pertencente a Whitmore, colocou comida envenenada nos fundos, sem nenhum aviso ou sinalização. Uma ofensa grave. Mas em meio à indiferença geral, isso era comum em bairros gentrificados, onde os moradores de rua eram tratados como pragas, como roedores. Mas não foi tanto o envenenamento, mas a identidade da vítima que incendiaria o país. Porque Malcolm Carter não era apenas mais um morador de rua. Enquanto Malcolm Carter lutava entre a vida e a morte deitado em uma cama de hospital, respirando com a ajuda de um ventilador, seu rosto, marcado pelo frio e pelo envenenamento, circulava por todas as telas. Mas para muitos, esse rosto não era desconhecido. Lentamente as peças do quebra-cabeça foram se encaixando. Malcolm já foi um brilhante professor de filosofia moral na Universidade de Colômbia, uma das instituições de ensino mais prestigiadas do país. Por mais de 15 anos, ele foi uma figura-chave no campus. Seu estilo era único, apaixonado, humanista, sempre pronto a estender a mão ao aluno mais perdido, a dialogar até mesmo com o mais arrogante. Acreditava no poder do pensamento para libertar almas. Começava suas aulas citando Baldwin ou Camus e muitas vezes encerrava contando anedotas pessoais com uma mistura de gravidade e ternura que cativava seus alunos. Alguns dos seus antigos alunos tornaram-se advogados da Suprema Corte, jornalistas da CNN, escritores de best-sellers, ativistas renomados. Os próprios professores. Para eles, Malcolm não era um professor como os outros. Ele era o professor, aquele que ainda acreditava neles quando ninguém mais acreditava. Mas a vida o havia traído sem aviso. Quando sua irmã mais velha, Clarissa, uma mãe solteira, foi atropelada por um motorista bêbado, Malcolm tomou uma decisão que iria virar sua vida de cabeça para baixo. Ele imediatamente assumiu a custódia de sua sobrinha Nina, então com apenas 1 ano de idade. Ele se recusou a acolhê-la em um orfanato. Prometeu a Clarissa em seu leito de morte que criaria a filha dela como se fosse sua. Mas nessa altura, Malcolm já estava muito endividado. Como muitos acadêmicos, tinha contraído vários empréstimos estudantis com taxa variável, presos em cláusulas abusivas. Então, um erro judiciário, uma falsa acusação de fraude administrativa em um caso de bolsa de estudos que ele gerenciava, o privou do cargo. A investigação foi posteriormente arquivada por falta de provas, mas o estrago já estava feito, sua reputação destruída. Seu contrato não foi renovado. Sua casa foi apreendida. Suas contas foram congeladas.
Nenhuma instituição queria ajudá-lo. Muito instável, muito arriscado. Ele ficou invisível. Em menos de 18 meses, Malcolm Carter ficou sem teto, vagando pelas ruas de Nova York, com uma garotinha em uma mão e uma sacola de livros usados na outra. No entanto, ele nunca decepcionou Nina. Ele se recusou a interná-la, recusou-se até mesmo a mendigar. Arranjou bicos ocasionais, entregas noturnas, limpeza de janelas, ajuda em cozinhas improvisadas. E todas as noites, sob uma ponte de Williamsburg, ele abria um livro antigo de Shakespeare, ou às vezes uma antologia de poesia americana, e lia para Nina, abraçando-a firmemente contra si, em um cobertor que encontrara no dia anterior. Conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você, minha estrelinha. Mesmo que roubem tudo de você, guarde. Ele lhe ensinou multiplicação desenhando com giz no concreto. Contou-lhe a história das civilizações, dos reis e dos filósofos. Fez com que ela sonhasse apesar dos ratos, da chuva e do som das sirenes. Quando os americanos descobriram sua história, o país foi abalado pela vergonha coletiva. As redes de televisão repetiram a história inúmeras vezes. O New York Times dedicou uma página inteira a ela. Do topo para as ruas, a queda e o heroísmo silencioso do professor Malcolm Carter. Então, um rosto apareceu na tela. Jason Álvares, um renomado advogado de direitos civis, formado em Harvard, e ex-aluno de Malcolm. Ele deu uma entrevista coletiva comovente do lado de fora da entrada do hospital Mount Sinai. Eu estava indo mal na escola. Meu pai estava preso. Minha mãe tinha 3 empregos. Eu me sentia inútil, invisível. Um dia, um professor me olhou nos olhos e disse: "Você não é burro. Você é apenas invisível em um sistema de surdos." Foi essa frase que me salvou. Hoje sou eu quem deve salvar o nome dele. E a dignidade dele. Eu me recuso a deixá-lo morrer sem justiça. As lágrimas em sua voz, sinceras, desencadearam uma comoção nacional. Coleções foram lançadas em todo o país. Em menos de 24 horas, mais de 900.000 dólares foram arrecadados para cobrir os cuidados de Malcolm, fornecer moradia para Nina e criar um fundo para ajudar ex-alunos universitários em situações precárias. Uma petição exigir ação judicial contra o proprietário do imóvel, Cameron Whitmore, por negligência e incitação ao ódio social. Recolhido 5 milhões de assinaturas em 48 horas. A hashtag Justiça despede Malcolm alcançou o primeiro lugar mundial no X. Celebridades como Viola Davis, Denzel Washington, Oprah Winfrey e até figuras políticas falaram. Os alunos organizaram noites de leitura de filosofia em locais públicos. O prefeito de Nova York, sob pressão, ordenou uma investigação imediata sobre o tratamento de pessoas em situação de rua, gestão privada de espaços públicos e práticas de segurança alimentar em propriedades de luxo. Diante da tempestade da mídia, Cameron Whitmore, até então autoconfiante, tentou desajeitadamente apaziguar a situação. Ele postou um vídeo arrependimento filmado de sua luxuosa cobertura. Eu não queria machucar ninguém. Sinto muito pelo que aconteceu. Eu não sabia o que dizer. Mas seu tom distante, seu cenário extravagante e, acima de tudo, a ausência de uma palavra de desculpas a Malcolm ou Nina, só colocaram mais lenha na fogueira. Milhares de comentários chegaram. Tarde demais. Você riu enquanto um homem morria. O sistema te protegeu por tempo demais. Agora acabou. Contra todas as probabilidades, Malcolm sobreviveu. Durante 3 semanas ele permaneceu em coma, conectado a máquinas que apitavam com uma regularidade alarmante. Os médicos tinham pouca esperança. O envenenamento por veneno de rato havia danificado seus rins, desencadeado um ataque cardíaco silencioso e apagado muitas de suas memórias recentes. Mas o coração de Malcolm, aquele coração que suportou tanto sofrimento sem nunca odiar, recusou-se a ceder. Certa manhã, ele abriu os olhos e se deparou com um quarto iluminado, limpo e tranquilo, um mundo diferente do que ele conhecia há anos. As paredes estavam decoradas com pinturas relaxantes. O cheiro não era mais de urina ou concreto úmido, mas de linho limpo e flores frescas. Ao lado dele, Nina estava dormindo, com a cabeça apoiada no cobertor e a mãozinha entrelaçada na dele. Quando ele se mexeu levemente, ela acordou sobressaltada com os olhos arregalados. Assistir. Ele tentou falar, mas apenas algumas respirações fracas saíram de sua boca. Ela se aproximou com lágrimas nos olhos e encostou a testa na dele. Eu disse para você não comer, tio. Ele deu um sorriso cansado, mas sincero. Um sorriso de desculpas e gratidão misturados. Você estava certa, minha estrelinha. Como sempre. Malcolm tinha acabado de renascer. E o mundo estava pronto para ouvir. Ao sair do hospital,
Ele foi recebido em uma clínica particular especializada em trauma social, graças a uma fundação de caridade administrada por ex-alunos que se tornaram filantropos. Ele recebeu cuidados, apoio psicológico e moradia digna. Mas acima de tudo, ele encontrou a voz dele e desta vez, o mundo estava pronto para ouvir. Jason Álvares, fiel à sua promessa, veio encontrá-lo alguns dias depois com um sorriso sincero e uma mão estendida. E me ofereceram um contrato de publicação. Mas não sou eu que eles querem ler, Malcolm. É você. Ele lhe propôs um projeto. Escrever um livro. Não sobre a sua queda, mas sobre o que ele havia aprendido. Sobre a filosofia de vida. Sobre como é viver sem um teto, sem documentos, sem consideração, mas com a dignidade intacta. O manuscrito é intitulado Filosofia de um Homem Sem Teto. Após sua publicação, causou sensação nos círculos intelectuais e mediáticos. O livro foi traduzido para 28 idiomas. Trechos foram lidos em escolas de ensino médio. Redes de televisão o convidaram. Malcolm, apesar da voz ainda fraca, falou com calma e clareza. Vivi sem um teto sobre a cabeça. Mas nunca vivi sem pensar. O desprezo não é inevitável. É uma escolha coletiva. Durante esse tempo, Cameron Whitmore estava afundando. As ONGs se uniram contra ele. Julgamento civil por negligência, colocação em risco da vida de terceiros e tratamento desumano de moradores de rua. Foram abertas em diversas jurisdições. Mas isso foi apenas a ponta do iceberg. Investigações fiscais revelou fraudes, dívidas ocultas, esquemas offshore. Seus sócios o abandonaram um após o outro. Os bancos congelaram suas contas. Vários de seus edifícios foram apreendidos pelas autoridades municipais para ser transformado em habitação social. Seu nome, antes sinônimo de poder, foi apagado das fachadas. Cameron desapareceu do radar. Rumores diziam que ele estava vivendo sob uma identidade falsa, em um motel decadente do Bronx, fugindo da vergonha, da dívida e do espelho. O homem que ria enquanto outros morriam. Agora vivia em silêncio. Um ano após o envenenamento, uma multidão silenciosa se reuniu em um parque reformado no Brooklyn. No centro, coberta com um lençol branco, estava uma estátua. Quando o véu foi levantado, a emoção percorreu a assembleia. Representava um homem sentado num degrau, vestindo um casaco rasgado, segurando um livro aberto. Ao lado dele, uma menina ouvia fascinada com os olhos erguidos em sua direção. Era Malcolm e Nina, imortalizado em bronze. Na base da estátua está gravada uma frase. Aos que foram desprezados porque não lhes restava nada, exceto sua humanidade. Alunos deixaram livros. Ex-moradores de rua deram as mãos e se movimentaram. Nina, agora adolescente, fez um discurso trêmulo, mas vibrante. Nina cresceu carregada pelo legado do tio. Ela própria frequentou a universidade. Mas seu coração sempre se manteve fiel aos bancos de parque, às leituras noturnas sob as pontes e às lições silenciosas de dignidade. Ela escreveu um livro. Seu primeiro romance. Uma história comovente sobre amor, as ruas, sabedoria e sobrevivência. Trazia este título simples e cru, carregado de memória. Tio, não coma isso. E na dedicatória ela escreveu: aquele que me ensinou que o verdadeiro teto é a consciência.